Tá, só sai depois. Olha se tá vindo o som. Vocês estão me ouvindo agora? Tem som? Tudo tranquilo? Cara, já vou começar, tá? Luiz, olha se tá me ouvindo agora aí, mano. Acho que eu fiz alguma coisa antes que deixei a live muda. Daí eu abri de novo. Só me manda aí um okzinho, se estão me ouvindo tudo certinho. Mano, ele é um Polar Vantage M. Não é o Grinch, ó. É o Vantage M. Ele é bonzinho, cara. Só é bem velhinho. Já tenho faz uns 4 anos aí. Estão me ouvindo? Certinho? Grigor, me ouvindo aí, tranquilo? Dá pra ouvir aí, amor? Pessoal, só alguém me sinaliza aí se dá pra ouvir. Se tá bom assim, porque eu não sei o que aconteceu antes que não tinha som. Ah tá, agora sim, beleza. Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, um pouquinho atrasado aqui do que eu queria, mas não tem problema. Não vai ser tão longo assim a live hoje, tá? A outra live que eu fiz acabou dando aí mais de 1 hora. Essa aqui vai ser bem menos. O foco da live hoje é falar sobre rotina, hábitos e comportamentos, tá? Por que é importante a gente saber sobre rotina, hábitos e comportamentos? Primeiro porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela anseia por rotina. O ser humano, ele é um bicho que anseia por rotina. Então a neurociência já desvendou isso há muitos anos, tá? Tanto que uma das causas da depressão e do aumento dos sintomas da ansiedade é a falta de rotina, tá? Só que a rotina, cara, ela é muito mágica, uma coisa mágica. Por quê? Naquele livro que eu li no final do ano passado, Mente de Campeão, é um livro que foi escrito baseado nos atletas olímpicos. E lá naquele livro, ele cita a rotina como campo da realização. Então, toda vez que ele falava de campo da realização, ele estava falando de rotina. Por que a rotina é o campo de realização? Cara, é simplesmente porque tudo que tu quer na tua vida é na rotina que tu vai buscar. Então, assim, vamos dizer assim, é um mundo mágico, tá? Um lugar onde tu consegue realizar comportamentos que vão fazer tu chegar ao teu objetivo. E a gente sem rotina, a gente não é nada, tá? Por que eu digo isso? Porque assim, se tu não tem uma rotina, tu tá muito disposto a tudo que acontece de forma aleatória, tá? Então assim, se tu não sabe a hora que tu vai acordar, se tu não tem horário para comer, horário para ir pro trabalho, para voltar do trabalho, horário para treinar, tu acaba tu não tá vivendo, tu tá reagindo a coisas que acontecem. Isso aí acontece muito, cara. Tem muita gente que não tem uma rotina, não tem uma vida. Eles reagem às coisas que acontecem no dia a dia. Ou assim, tu trabalha e a tua rotina é só o trabalho. E o resto é avulso, é o que acontece, tu tá só reagindo às coisas que acontecem. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer para a produtividade, para a saúde mental de vocês. É a pior coisa que vocês podem fazer. A nossa mente, ela é viciada, ela adora saber o que vai acontecer. Ela adora, cara, entendeu? O nosso cérebro, ele gosta de saber o que vai acontecer, de saber aonde tu vai ir, o que tu vai fazer, com quem tu vai fazer, quem vai estar lá. Ele gosta disso. Ele gosta disso. Por isso que muitas vezes quando tu vai ir para um lugar que tu não conhece, um lugar desconhecido com pessoas que tu não conhece, não sabe o que tu vai fazer lá, muitas vezes tu tem sintomas de ansiedade, tá? A mente, ela não gosta. A rotina, basicamente, é onde a gente vive a nossa vida toda, né? O que tu tem que ter na tua rotina hoje? Primeiro, tu tem que ter coisas que tu quer na tua vida. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, tu é tudo que tu consegue repetir. Já parou pra pensar nisso? Eu sei que parece muito simples e muito
até idiota eu falar uma coisa dessas para vocês. Mas é uma coisa muito simples que ninguém pensa nisso. Por quê? Porque se tu tiver comportamentos ruins, tua vida vai ser ruim. Se tu tiver comportamentos bons, a tua vida tende a melhorar. E ninguém para fazer esse pensamento. Cara, isso é uma coisa simples, é lógica, né? Todo mundo sabe que isso é lógico. Mas ninguém para pensar sobre isso. Então, quando tu para analisar os teus comportamentos, tu começa a perceber o quê? Que tu tem muitos comportamentos que não vão de acordo com a pessoa que tu quer ser. Tá? Iniciando de manhã, por exemplo, quando tu acorda, tu quer ser a pessoa que levanta e faz o que tem que fazer, ou tu quer ser a pessoa que aperta o soneca, dorme mais um pouco, levanta atucanada, já levanta estressado, já sai atrasado de casa, já sai comendo pão, segurando o café na outra mão e correndo para dentro do carro. Entendeu? Escolhas. Então, a rotina é como está escrito naquele livro da Mente dos Campeões. A rotina é um campo de realização. Realização do quê? Do passado? Não. Realização do presente e do futuro. Então, muitas coisas que eu vou falar para vocês aqui é lógico, mas ninguém fala. A gente não se toca disso sozinho. Tem que ter 2 tipos de comportamentos na tua rotina. Comportamentos que são bons para ti agora, que vai melhorar o teu presente, e comportamentos que vão melhorar o teu futuro. São os 2 tipos de comportamento que tu tem que ter. Comportamentos voltados ao passado, apaga. Comportamentos que não têm resultado no presente nem no futuro, apaga. Tá? Agora tu tá pensando assim, tomar uma cerveja me deixa bem. Então tomar cerveja é bom. Cara, tomar cerveja não é bom. Por quê? Porque ela vai tirar a tua racionalidade. Então o teu desempenho cognitivo depois de uma latinha de cerveja é muito menor, tá? Então ela piora o teu presente. Quando eu falo em melhorar o presente e melhorar o futuro, eu não estou falando de parte cognitiva de felicidade e prazer. Eu estou falando de vida. O que é melhor para ti? Tomar uma cerveja, pegar uma Blitz, ou, vamos dizer assim, ir trabalhar com, não digo bêbado, tá? Mas tomar uma cerveja e trabalhar com aquele álcool na cabeça, ou ir trabalhar com um sistema cognitivo intacto e produzir muito mais o teu trabalho. O que é melhor para ti? Tu não tomar cerveja e ir trabalhar intacto, com o sistema cognitivo afiado. E assim são uma série de comportamentos que a gente toma que não condizem nem com o presente nem com o futuro. Às vezes o cara quer emagrecer, depois do meio-dia ele come um doce. É um comportamento que é maléfico para ele, vai trazer um prazer momentâneo curto que não faz sentido, não vai diminuir o teu estresse, não vai mudar a tua vida, isso é balela, é conversa, tá? Cientificamente a gente sabe que esses prazeres momentâneos eles não vão diminuir tua taxa de cortisol. E o que vai diminuir tua taxa de cortisol? Leitura. Cabeça vazia. O que é cabeça vazia? É aquele momento de paz, que tu não sofre estímulos de nenhum lugar. Então é sem tela. Sentado numa grama, de pé descalço na grama, sentado aqui no sofá, sem olhar TV, sem o celular, sem tela, sem sofrer estímulo externo. Isso é um momento de cabeça limpa, que a gente chama de cabeça vazia, dentro da psicologia. Então assim, momento de cabeça vazia, exercício físico, leitura, isso diminui tua taxa de cortisol. O chocolate não, a cerveja não. Esse negócio do, tô estressado e vou beber, tô estressado e vou comer, são coisas que a gente criou na nossa cabeça, tá? E que lá no teu sistema límbico, lá no teu sistema cognitivo, ele ilude com isso, mas não é verdade, tá? Não é verdade e não é funcional, não tem sentido nenhum. Né? Eu também, muitas vezes, eu cedo a esses comportamentos, tá? Faz parte, cara. Eu não bebo, mas como doce, né? Faz parte, às vezes faz parte. O que não pode... O que deve existir é exceção à regra. O que não pode existir é todo dia tu repetir esses comportamentos. Aí tu tá errado, cara. Entendeu? Então, a rotina é o nosso campo de realização. É ali que tu vai fazer a tua vida acontecer. E tem que ter 2 tipos de comportamentos que são benéficos para ti no presente, como os que eu acabei de citar aqui, treinar,
caminhar, ter um momento sozinho, ter um momento em paz, um momento de leitura, um momento de reflexão, vão melhorar a tua vida no presente. E fazer as coisas que são necessárias para melhorar o teu futuro. Estudar. Treinar também não deixa de ser. Passar um tempo com a tua família, né? Passar um tempo com a tua família vai melhorar o teu momento atual, o teu momento presente, e vai melhorar o teu momento no futuro, porque vai te trazer lembranças que vão melhorar todo o núcleo familiar, tá? Então, assim, é bom vocês terem essa visão do que precisa ter na rotina. Segunda coisa, eu já falei aqui antes, somos tudo o que repetimos. Então, assim, se tem uma coisa na tua rotina que tu não arranca fora, tira fora na hora, tá? Tu tem que repetir comportamentos de acordo com o que tu quer ser no teu futuro. Então, por exemplo, eu não quero ser um cara preguiçoso. Então eu evito procrastinação ao máximo. Eu não quero ser o cara que sai de casa atrasado. Então eu procuro sempre estar adiantado, com o horário em dia. Eu não quero ser o cara que deixa as coisas para depois. Às vezes acontece, ninguém é perfeito. Mas sempre que eu estou raciocinando de uma forma normal, produtiva, eu tento fazer tudo que está ao meu alcance para não deixar nada para depois, tá? Então, comportamentos que tu quer, os comportamentos que tu quer, o que o teu eu ideal faria? É isso que vocês têm que ficar se perguntando o dia todo de vocês, tá? Esse é o principal problema. Outra coisa que é legal, vocês saberem que o nosso cérebro ele é treinado dentro da rotina. O que eu quero dizer para vocês? O jeito como vocês acordam, a forma como vocês iniciam o dia, ela vai mudar o dia inteiro de vocês. Então, se vocês acordarem atrasados e estressados, é assim que vocês vão passar uma boa parte do dia de vocês. Se vocês acordarem com tempo e forem fazer alguma coisa produtiva, vocês vão se tornar mais produtivos. Tem estudos que comprovam, por exemplo, que a pessoa que toma um café da manhã saudável, come mais saudável ao longo do dia. Voltou o som, pessoal? Pessoal, voltou o som? Ah, tá, voltou. Beleza, ótimo. Viu, olha só. Eu não sei se vocês ouviram o que eu tava falando no final ali. Não sei quando que ficou mudo. Engraçado isso. Mas assim, eu tava falando dos comportamentos de cadeia, né? Então assim, um comportamento puxa o outro, tá? É importante vocês saberem isso. E o erro que a gente mais comete é ficar negociando com a nossa mente. Então tu tocou o despertador, tu aperta o soneca e pensa, vou dormir mais um pouquinho. A pior coisa que tu pode fazer pro teu dia é apertar a porcaria do soneca e dormir mais um pouco. Porque aí tu já mostrou pra tua mente que tu tá disposto a negociar. E aí tu vai negociar se tu negocia 5 minutos de sono, tu negocia a dieta, tu negocia o estudo, negocia o trabalho, negocia o treino, negocia o tempo com a família, tu vai negociar tudo. Vocês querem ser disciplinados? Comecem a disciplina no momento em que tocou o despertador. Desliga. E levanta. E vai viver. Eu levanto cansado. Eu levanto com sono. Eu durmo pouco. Eu durmo mal. É normal, cara. Todo mundo. Tá? 90% das pessoas não tem um sono regulado. E a gente dorme mal. Tá? Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos viver essa vida aí. Não negocie. Tocou o despertador, levanta. Tá na dieta, come. Não tá na dieta, não come.
Tu ficou de ir na academia às 6 horas da manhã, tu vai pra academia às 6 horas da manhã. Não negocia. Não negocia. Tá? E o que acontece com o passar do tempo é a magia da rotina. O que é a magia da rotina? Tudo fica mais fácil. Então, quanto menos tu negocia com a tua cabeça, com a tua mente, quanto menos tu negociar e por mais tempo tu não negociar, pode ser bem difícil no começo, né? Tu não apertar o soneca, tu não comer fora da dieta, tu não deixar de treinar. Mas com o passar do tempo, isso vai se tornar o normal, o natural, tá? E vai ficando mais fácil. E mais fácil, e mais fácil, e mais fácil. Até chegar num ponto que tu vai vai fazer todos esses comportamentos positivos no automático. Melhor, no automatizado, porque o automático tu não percebe o que tu tá fazendo. E o automatizado tu faz com mais facilidade. Tá? Essa é a diferença quando se fala de comportamento, não de carro. Mas olha só. Outra coisa que vocês não têm nem ideia, tá? Vocês já devem ter ouvido em algum lugar falar em subciclo circadiano, né? Então, o que é o ciclo circadiano? Não é só do sono. Não é só sobre sono. O ciclo circadiano é um ciclo hormonal, físico e mental. Ele dura 24 horas. Por isso, ciclo circadiano, né? De dia. Então, olha só. Ele é responsável por muita coisa. Quer um exemplo? Foco e atenção. Quer outro exemplo? Ciclo circadiano. Foco e atenção, tá? Outra coisa que ele é extremamente importante. Ele controla 2 hormônios que se chamam leptina grelina e leptina, que são os hormônios da saciedade. Então ele sabe, por exemplo, quando tá na hora de tu se alimentar no meio-dia, e ele libera aqueles hormônios que vão aumentar a tua vontade de se alimentar. Então vai te dar vontade de comer. Se o ciclo circadiano estiver desajustado, ele vai liberar esses hormônios no momento errado. Então, o que acontece muitas vezes, tá? A gente tá desalinhado, o sono desalinhado, a rotina desalinhada, e ele acha que tá no meio-dia, mas são 4 horas da tarde, são 8 horas da noite. E aí ele dispara aquela carga de leucina ali para te fazer, de leptina, aquela carga de leptina ali para te se alimentar, porque ele acha que é meio-dia, são 8 horas da noite ou são 4 horas da tarde e tu tem uma compulsão alimentar. E tu acha que é por causa da ansiedade, mas não é. É porque o teu ciclo circadiano está desregulado. Entendeu? Não sei se deu para entender. O que é o bom? O que é o natural? Como a gente regula esse ciclo circadiano? A gente regula o ciclo circadiano da seguinte forma. Acordando de manhã entre 5 e 7 horas da manhã, tá? E eu acordo mais cedo que isso, então provavelmente o meu não está muito regulado, mas cada um vive a sua realidade, né? Mas se for possível tu acordar entre 5 e 7 da manhã é o ideal, e tu ir dormir, e aqui que vem o baque, né, real, tu ir dormir entre 8 e 10 horas da noite. Foda, né? Aí tu vai dormir meia-noite e meia, 1 da manhã. E às 4 horas da tarde tu tem uma compulsão alimentar e tu acha que é por causa da ansiedade. E não é. Tá? Não é. Não é por causa da ansiedade. Quando a ciência estuda ciclo circadiano, ele vem acompanhado de vários outros fatores, tá? Como, por exemplo, hidratação. Então, é necessário uma boa hidratação, uma boa alimentação, exercício físico. Tudo isso regula o ciclo circadiano. E o pior de tudo é o seguinte, quanto
Quanto por cento das pessoas tem o ciclo circadiano regulado? Menos de 15%. Então, menos de 15%. O principal culpado disso é o celular, a televisão, as coisas mais tecnológicas. Por quê? Porque antigamente, cara, quando não tinha tecnologia, a gente tinha só o rádio. Pera, deixa eu tomar um golinho aqui. A gente tinha só o rádio. Tu não recebia tantos estímulos. E chegava às 8 horas da noite, tu tava podre de cansado. Porque tu trabalhava mais? Não, cara. Porque tu recebia menos estímulo. Então o teu sistema dopaminérgico não estava disparando o tempo todo. E esse é o próximo ponto que eu quero conversar com vocês. Sistema dopaminérgico. A gente vive e passa a vida toda com o sistema dopaminérgico desregulado. E as consequências de um sistema dopaminérgico desregulado são muitas, tá? Mas as mais graves, qual que são as mais graves? Tu não conseguir sustentar comportamentos tediosos a longo prazo. Então tu não consegue estudar, não consegue treinar, não consegue ficar muito tempo concentrado em uma coisa só, tu precisa fazer outras coisas, tu precisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Tô aqui nessa live aqui fazendo uma coisa que eu amo, que é falar sobre neurociência, hábitos, comportamentos, né, mentalidade. E eu gosto disso. Muitas pessoas já entraram e saíram dessa live aqui porque é tedioso. Basicamente é tedioso. A culpa é minha que é tedioso? Não, é tedioso. É uma coisa, não é uma coisa que vai te estimular muito. Então é muito melhor ela voltar lá no feed e ficar rolando, ou ir lá na lupinha do Instagram e ficar rolando lá, que ela vai ficar recebendo estímulo. É muito mais prazeroso. O sistema dopaminérgico dela lá vai ser muito mais ativado. Mas aonde estão as informações que ela ia aproveitar mais? Tá lá ou tá aqui? Dificilmente vai estar lá. Tá? Isso aqui é uma aula que eu tô dando para vocês. Então, olha só. A dopamina desajustada tem todas essas consequências que eu acabei de falar. E ela também tem uma grave... Ela vai agravar muito a questão de vícios. Então, uma pessoa com uma dopamina muito desajustada, ela está sujeita a cair em vícios. Muito mais sujeita que uma pessoa com a dopamina regulada. Tá? Muito mais sujeitos. E eu não estou falando só de droga, de álcool, não. Tá? São vícios comportamentais. Como, por exemplo, masturbação. Você está falando da saúde mental, qualidade de vida, isso é maravilhoso. Ah, obrigado. Valeu. Cara, olha só. Como eu estava falando, tu tá muito mais sujeito a cair em vícios, tá? Comportamentais, não só vícios químicos. O que é um vício comportamental? É um comportamento que gera prazer imediato que tu não consegue mais controlar. Apostas, pornografia, agora eu não consigo... doce, não deixa de ser. É um vício comportamental. Aquele docinho depois do meio-dia é um vício comportamental. Vício comportamental. Eu tenho um vício comportamental em questão de alimentação. Eu, todo dia de manhã, um pão com doce de leite. Vício comportamental. Meu cérebro, ele sabe que lá quando eu vou acordar e depois eu vou ter aquele pãozinho lá, ele já libera dopamina. Eu acordei, primeira coisa, pum. Daqui a pouco eu vou comer meu pão lá. Quantas vezes isso acontece contigo? Quando tu marca uma janta, quando tu marca um rodízio de pizza, um almoço na churrascaria, acontece, né? Agora, se isso for todos os dias, é um vício comportamental. Alguns são benéficos e a maioria não é benéfico. Como eu falei, apostas, pornografia, esse tipo de vício pode destruir a tua vida tanto quanto um vício químico. Tá? Tanto quanto um vício químico. Mas vamos voltar a falar sobre o ciclo circadiano. Como eu falei para vocês, depois que o ciclo circadiano se ajusta, é difícil de tu regular ele. Então, ele está desregulado, ele está ajustado àquela desregulação ali. Quando tu vai tentar ajustar, é difícil de ajustar. É muito difícil de ajustar. Tá? Então, não é uma batalha que tu vai vencer em um dia. A partir de amanhã eu vou acordar entre 5 e 7 da manhã, vou ir dormir entre 8 e 10 da noite, vou comer nos mesmos horários, vou treinar nos mesmos horários e vai se ajustar, vai ser fácil. Não vai ser fácil.
Não vai ser fácil. Vai ser horrivelmente difícil. Horrivelmente difícil. Mas como eu vinha falando antes, se tu conseguir regular esse ciclo circadiano, a chance de tu ter comportamentos que para a maioria das pessoas é difícil, como estudar, se torna muito mais fácil. Por isso, depois que tu para de estudar e tu quer voltar a estudar, é tão difícil voltar. Quando tu sai da dieta e tu vai voltar para a dieta, é difícil. Quando tu para de treinar, para de ir na academia, para de correr e tu quer voltar a ter aquele comportamento, é difícil. É muito difícil. Tudo isso porque quando tu cessa um comportamento, o ciclo circadiano já desregula ou se ajusta de outra forma, tá? Por isso é muito difícil. Muito difícil. Mas é possível, tudo é possível. Exatamente isso, cara. Exatamente. Outra questão que eu tava falando antes. A rotina, como eu falei no começo da live, a rotina é o campo de realização. Os hábitos e comportamentos, eles definem como é que vai ser a tua vida hoje e no futuro, tá? Então tu tem que ter comportamentos bons para o teu presente e bons para o teu futuro. Falei isso no começo da live. Agora tem outra coisa que eu preciso explicar para vocês. Quanto mais tu repetir os teus comportamentos da mesma forma, na mesma hora, né? Repetir os comportamentos. Quanto mais eles forem repetidos, mais fácil vai ser de fazer eles e menos energia cognitiva tu vai gastar. O melhor exemplo que eu consigo pensar sobre isso é escovar os dentes, né? Ninguém tá ali com a escova escovando os dentes e pensando: agora eu vou botar assim, agora eu vou botar aqui, agora no outro, agora em cima, agora falta assim, agora aqui. Não, cara, tu faz tudo num automático, automatizado. Porque já é um comportamento que está impregnado ali, está sólido na tua rotina. Então, tu não fica pensando. Dirigir é assim também, tu entra num automático. Quem nunca entrou no carro e começou a pensar outra coisa e quando viu tinha chegado no trabalho? Todo mundo, cara, se torna um automático. Por quê? Porque tu faz aquele comportamento todos os dias da mesma forma, na mesma hora. Tu nem sabe como tu passou um sinal vermelho, tu nem sabe como é que tu estacionou o carro. Tô certo ou tô errado? Tô certo, né? E treinar, estudar, tudo isso pode ficar desse jeito. Imagina como ia ser mágico. É só repetir as mesmas coisas na mesma hora. Tem um estudo, cara, muito massa aqui. Na verdade é um dos melhores estudos que eu já li, assim, os que eu mais me interessei. Que dizia o seguinte. Os caras pegaram os campeões olímpicos de Tóquio, se eu não me engano foi 2010. Eles pegaram os campeões olímpicos de Tóquio. E eles começaram a estudar esses caras por 6 meses. Então 6 meses eles estudaram os campeões olímpicos, os que tinham ganhado ouro, e outros atletas também olímpicos, mas que não tinham ido para o pódio. E a definição final, a conclusão final. Qual era a diferença de um campeão olímpico para um atleta olímpico? Que já é uma coisa absurda, né? Tu ser um atleta olímpico já é assim, é um patamar... Cara, são poucas pessoas que se tornam atletas olímpicos, tá? E aí quando tu vai parar para pensar, a diferença entre o campeão olímpico e o atleta olímpico, o que ganhou e o que não chegou, ficou entre os três, é uma diferença pequena. Mas eles acharam fragmentos que demonstrava a diferença entre os dois. E a principal diferença foi a rotina. A rotina, cara. Os campeões olímpicos, eles faziam os mesmos comportamentos na mesma hora, todos os dias. Se for domingo, feriado, aniversário da mãe, aniversário do pai, Natal, Ano Novo, mesmos comportamentos nos mesmos horários. Essa foi a principal diferença. Os que não tinham conseguido chegar no pódio, eles oscilavam horários, oscilavam comportamentos e mudavam coisas na rotina. Essa foi a única diferença. Eles tinham a mesma carga de treinamento, o mesmo tempo, tudo igual. Mas a rotina mudou a vida deles.
A rotina. Uma coisa que é importante falar sobre o ciclo circadiano é o seguinte. É fácil de desregular o ciclo circadiano. Tu quer um exemplo? Domingo. 90% das pessoas desregulam o ciclo circadiano no domingo. Por quê? Domingo eu vou dormir para mais. Então, todo dia eu acordo 7 horas da manhã. Sábado de manhã eu acordo 7 horas da manhã. Mas no domingo eu não vou trabalhar. Vou levantar às 10. Levantou às 10, cara, tu se fudeu. Se fudeu. Por isso que tu levanta às 10, tu tá mais podre do que tu tava na segunda-feira de manhã. Ou tá mais podre do que tu tava na quarta-feira de manhã. Porque tu destruiu toda a tua parte todo o ciclo circadiano. Destruído é bom. Por quê, cara? Porque tu cortou muitos hábitos ali que tu tem diariamente. No domingo tu já cortou eles. Então se tu acorda às 7, toma café às 7h30 ou 8 horas e acordou às 10, tu já rompeu essa barreira. Quando tu levantou às 10, o teu ciclo vai pensar que é 7. E aí meio-dia ele vai achar que é o café da manhã. Daí o que acontece no domingo de meio-dia? Tu não tem fome, né? E aí o que acontece no domingo de tarde? Ele acha que é meio-dia. E aí tu tem uma compulsão alimentar, ou tu come pra caramba, né? Então é muito fácil de desregular, tá? Pessoal, a última coisa que eu quero falar com vocês, tá? Sobre a live. Vamos fazer um recapítulo rápido aqui, uma recapitulação de tudo que foi dito. E eu vou falar a última coisa que eu quero falar. Olha só. A gente tá falando sobre rotina, hábitos e comportamentos, para quem entrou há pouco tempo, tá? A rotina é o campo de realização. É ali que a gente vai fazer tudo o que é necessário para nossa vida presente e para nossa vida futura. Tu vai ganhar o dinheiro, que é importante para o presente. Tu vai estudar, que é importante para o futuro. E o que não condiz com isso, o que não condiz com o presente nem com o futuro, tu tem que excluir da tua vida, tá? Esse foi o começo da live. Segunda coisa. A nossa rotina é muito importante para o desempenho cognitivo. Ciclo circadiano, liberação hormonal, toda essa questão depende de rotina. Então se tu levanta na mesma hora, treina na mesma hora, estuda na mesma hora, come na mesma hora, o teu sistema cognitivo e o teu sistema físico, numa forma geral, o teu corpo todo, ele vai funcionar de uma forma muito melhor. Muito melhor. Por isso a importância da rotina. Não saia da rotina, ou saia da rotina o mínimo que tu conseguir. Rotina não é prisão, tá? Prisão é não ter rotina. Porque se tu não tem rotina, o cara que não tem uma rotina, ele não tá vivendo, ele tá só reagindo. Entendeu? Ele tá reagindo às coisas que acontecem. Também falei isso no começo da live. Então ele tá reagindo às coisas que acontecem. Se tu tem uma rotina, tu tem vida. A tua vida é a rotina. Ali que tu consegue organizar a tua vida presente e a tua vida futura. Comportamentos que são dedicados a esses dois objetivos. Te fazer bem agora, te fazer bem depois. As pessoas acham, tá? As pessoas acham que não ter rotina é maravilhoso. Não ter rotina é incrível, né? Eu acordo às 10 da manhã, vou dar uma caminhada na praia, depois eu volto e depois eu faço o que eu quiser. A sensação que vocês têm quando a gente fala isso é de liberdade, tá? Só que para a mente de vocês é a pior coisa que vocês podem fazer. Vai aumentar 1 milhão de vezes a ansiedade de vocês. Vai aumentar em 1 milhão de vezes a possibilidade de tu ter depressão. Vai aumentar muito, cara. Muito. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Organizem a rotina de vocês o máximo que vocês conseguirem. Tá? O ser humano anseia por rotina. E a rotina é onde tudo acontece. Para de sonhar, para de ficar pensando o que tu vai fazer quando tu for tal pessoa, o que tu vai fazer quando tu tiver tal coisa. Faz o que tu faz agora. Se torna a pessoa que tu quer ser agora.
É como eu falei já umas 10 vezes aqui nessa live, quem tá desde o começo não aguenta mais ouvir isso, mas a rotina é o campo de realização. Aqui que tu vai realizar toda a tua vida, não é depois. Não é daqui a 5, não é daqui a 10, não é daqui a 15 anos. Muda a tua vida agora. Agora. Acorda, vai dormir hoje e antes de dormir tu pensa: como o meu eu que eu desejo me tornar, ou o meu eu ideal, como o meu eu ideal vai ter uma rotina. Aí tu pega a rotina do teu eu ideal, a tua rotina, e começa a transformar uma na outra, tá? O meu eu ideal, vou usar o meu exemplo, ele vai levantar às 5 horas da manhã, ele vai sair para treinar, ele vai voltar, ele vai trabalhar até próximo do meio-dia, ele vai, a tarde inteira, ele vai passar estudando, à noite ele vai ficar com a família. Esse é o meu eu ideal, tá? O que eu faço na minha vida hoje? Eu tento trazer essa minha rotina ideal toda para minha rotina de agora e encaixar o máximo que eu consigo. Então, estou fazendo essa live aqui meio-dia porque às 1h30 da tarde eu começo a estudar. Às 4 horas da tarde eu vou trabalhar de novo. Hoje de manhã eu acordei, infelizmente eu não estou numa posição que eu consigo treinar às 5 horas da manhã, porque eu começo a trabalhar às 6 ou 5h30, dependendo do dia. Mas eu treino o mais próximo que eu consigo, que é às 10 horas da manhã, ou 9 horas da manhã, dependendo do dia. Entendeu? Então, façam esse processo. Pensem na rotina perfeita, na rotina ideal. E pensem no vocês ideal, né? O que tu ideal, tu no futuro, né? A pessoa que tu quer se tornar. O que a pessoa que tu quer se tornar faria? Pensa nisso toda vez que tu for ter um comportamento. Toda vez que tu for procrastinar. Toda vez que tu for deixar de fazer alguma coisa. E não negocia. Não negocia com o despertador, não negocia com a dieta, não negocia com o treino, não negocia com o estudo, não negocia. Cada vez que tu negocia uma coisa dessas, tu tá mostrando pra tua mente que tu não, que tu abre brecha para negociar, que tu não vai cumprir o que tu quer. Toda vez que tu fala que na segunda tu vai começar e tu não começa, a tua mente entende que tu não tem palavra. Chega disso. Tá na hora de parar com isso, tá? E é isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje. Muito obrigado a quem estava desde o começo. E a gente falou de muitos assuntos aqui voltados a comportamento e rotina. E é isso aí, galera. Boa terça-feira para todo mundo, boa semana. E provavelmente eu vou fazer uma live toda terça-feira. Que eu quero pegar todos os conteúdos que eu falei na live passada e todos os conteúdos que eu falei dessa live e aprofundar cada um deles, tá? E é isso aí. Valeu!